Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma das caixas mais polêmicas de todos os tempos. Eu acho que existem dois grupos, os que gostam e não gostam dessas caixas, seriam as Klipsch. Eu vou estar trazendo as V30 para vocês, são caixas de entrada. Qual seria o motivo de tanta discórdia entre os fóruns, entre grupos de pessoas que curtem o hobby? Seria justamente as cornetas. Elas têm um som um pouco mais afiado, talvez mais detalhado, então em alguns ambientes, dependendo da amplificação, ela pode sim se tornar um pouco mais aberta. Ou seja, são caixas bem abertas. Mas elas têm uma vantagem nisso. E assim, eu particularmente sou um defensor delas porque eu gosto bastante da assinatura delas. Pelo menos no meu ambiente, nos ambientes que eu pude testar, são caixas que me agradaram. E elas têm características muito boas. São fáceis de tocar, tem médios bem legais, são bem detalhados, e os agudos, sem comentários, são extremamente detalhados. E ela não deixa fugir nada da música. Por serem caixas muito fáceis de tocar, você pode colocar num Denon simples que elas vão tocar bem, meio próximo às JBL e as Infinity. Apesar das Infinity, eu tenho uma certa opinião sobre elas, na questão de achar que elas não tocam bem em todos os sistemas. Elas precisam de amplificadores mais refinados, mesmo as de entrada, para exibirem todo o potencial dela. E essas aqui, elas conseguem te entregar uma qualidade sonora muito boa com uma amplificação, digamos, muito simples. Ou seja, elas vão tocar mesmo que você não tenha aquela aparelhagem completa. Beleza? Como eu já disse anteriormente, os agudos são muito bons, ao meu ver, para o meu gosto sonoro, são muito bons. Os médios são equilibrados, são destacados, eles não é uma caixa warm, é uma caixa aberta, de fato. E os graves são bem sequinhos, o que me agrada bastante. São graves firmes, com um bom punch, um punch que é difícil de encontrar em outras caixas e aguenta um volume que sem comentários. O que essa caixa aqui toca, é muito difícil ver outras books tocando igual. Não sei exatamente o motivo, mas que elas aguentam, toda essa porrada aguentam. Um dos motivos, talvez, do porquê delas aguentarem toda essa potência que eu vou mostrar pra vocês, seria a rigidez dos woofers. Ou seja, elas têm um woofer um pouco mais rígido, você vê que a suspensão é um pouco mais travada. Mas assim, no resumo da obra, eu já tive várias caixas de entrada, e das caixas de entrada que eu tive, das caixas simples e baratas, essas aqui foram as que me agradaram mais. Beleza? No contexto geral, elas conseguem entregar uma boa medida de agudos, médios e graves, sem grandes buracos, e com uma qualidade bem legal. Beleza? Vamos para os detalhes da caixa. Aqui é a B3, só corrigindo mais de perto. Vou mostrar para vocês. O que eu gosto bastante dessa caixa seria o acabamento. O acabamento dela, por ser uma caixa de entrada, ainda tem uma qualidade bem legal mesmo. Vocês podem ver que tem parafusos bem bacanas, os acabamentos são bem certinhos, nada de rebarbas. Uma das coisas que me agrada bastante é que a fixação das telas ela é invertida, ou seja, não é por fixação por pinos, como nas telas convencionais que normalmente quebram. O woofer é um woofer de 6.5 com composição de grafite. Eles intitulam esse woofer de IMG. Nas versões mais novas tem alguma composição também de cobre e grafite. Esse aqui é só grafite, alguma coisa assim. Ele é relativamente rígido em vista das books que eu sou acostumado. E aqui a gente tem o tweeter de alumínio, que tem um corte bem baixo, talvez a famosa corneta da Klipsch, beleza? E um guia de ondas pro tweeter, beleza? Vamos dar uma olhada atrás dela. Aqui na parte de trás a gente tem os conectores single wired, ou seja, não tem bicablagem nessa caixa. Aqui, segundo a etiqueta delas, ela aguenta 85 watts, mas já coloquei muito mais do que esses 85 watts. São caixas de 8 ohms, beleza? Estou usando aqui cabos nacionais nelas. E o duto é relativamente raso, apesar de não dar pra ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Ele não é muito profundo, mas é um duto bacana, beleza? Consegue pegar uma ressonância legal nas caixas. Agora eu vou colocá-las para tocar para vocês curtirem um pouco do som delas, beleza? Eu estou usando cabos nacionais da Absolute Acoustics, os de interconexão também, estou utilizando a Absolute Acoustics, o DAC, o D30 da Topping e
o Sansui de guerra, o 911, beleza? Lembrando que esse amplificador aqui ele tem uma assinatura mais warm, então ele vai ter uma pegada um pouco mais quente na assinatura, beleza? Ele tá com o loudness ativado. Eu acho que ele sem loudness ele fica meio sem graça, como eu já disse em outros vídeos, pelo menos no meu atual ambiente, beleza? Então vamos para os testes. Pessoal, só para a gente poder finalizar aqui, falar um pouco sobre essas caixas, o que acontece? Não são caixas para todo mundo, existem dois grupos, os que amam e os que odeiam as clips, beleza? Eu sou do grupo particularmente que gosto das caixas, consigo conviver bem com os agudos dela. Num contexto geral, falando sobre as frequências, os agudos são sim agudos bem brilhantes, é uma particularidade que eu gosto bastante, então deixa o palco mais aberto, mais arejado, não esconde detalhes, que talvez em caixas mais warms e em baixos volumes você tem essa dificuldade em escutar alguns micro detalhes, então você tem que dar aquele plus a mais. As clips, elas têm essa questão do agudo mais aberto, elas são caixas mais eficientes, beleza? Em termos de médio, elas conseguem entregar uma boa separação, um bom recorte, até texturas que outras caixas na mesma faixa de preço delas não entregam. Os graves eles têm um ótimo punch, um ótimo detalhamento também. Eu gosto bastante da firmeza dos graves, talvez devido aos woofers um pouco mais rígidos, beleza? Em comparação a outras caixas de entrada, não é dizer que elas são as melhores do mundo, em termos de custo-benefício, dizer que elas são muito boas, até porque, como eu falei para vocês, vai depender muito do gosto, vai depender muito do ambiente, vai depender muito da acústica para que essas caixas funcionem bem, como todas as outras caixas acústicas. Então não adianta eu dizer para vocês que essas caixas aqui são excelentes, que eu posso dar uma indicação errada, mas se você nunca escutou e gosta de caixas mais abertas, pode ser uma ótima opção para vocês. Beleza? É uma caixa realmente que me agrada bastante. Eu tive outras caixas de entrada como Infinity Primus, a JBL Studio AS38, que na época ela não era bem de entrada. Talvez algumas pessoas vão me criticar, mas eu achava o palco da JBL AS38 muito compactado, os agudos eram muito bons, os graves também eram muito bons, mas eu prefiro essas caixas aqui em termos de composição geral. O palco é mais correto, os agudos são basicamente quase a mesma coisa. A JBL era um pouco mais refinada em termos de agudos, mas essa aqui também tem uma boa qualidade em termos de agudo. Essas caixas aqui, na minha opinião, elas estão anos-luz distante das Infinity Primus, ou seja, elas têm um grave bacana em relação às Infinities, têm médios melhores e agudos bem melhores, tocam com muito mais facilidade por serem caixas mais eficientes. Beleza? E no contexto geral seria isso. Se você gosta de caixas mais agudas, essa aqui pode ser uma boa pedida. Comparem o vídeo com as Studio 280 que eu já publiquei anteriormente e segue a gente aí para daqui uns dias publicar mais caixas para vocês. Beleza? Valeu!